eu preciso saber antes de começar? Então nessa aula eu vou te dar uma geral de tudo que você precisa antes de iniciar a sua produção dos móveis de pallet e para já começar com o pé direito, beleza? Bom, eu vou dar uma geral sobre EPI, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, materiais para construção e o espaço que você precisa para trabalhar. Esse é o nosso primeiro ponto. Vamos falar do espaço. Se você está em casa, e não tem muito espaço, isso não é problema. Basicamente, você vai precisar de uma mesa para realizar os seus trabalhos. Se você tiver condições de construir uma bancada de trabalho própria, melhor ainda. Para você ter ideia, essa bancada que eu estou trabalhando com ela aqui, ela não é uma bancada muito grande e atende muitíssimo bem. Olha só as medidas dessa bancada. Ela tem 1,60 por 65 centímetros. A sua bancada nem precisa ter essa medida, ela pode ser um pouco menor. Você pode trabalhar tranquilamente em uma bancada de 1,20 por 60. Já vai te atender muitíssimo bem, ok? O segundo ponto são os EPIs. Olha só, é muito importante. Óculos de proteção, máscara descartável contra poeira e um protetor auricular. Eu utilizo esse aqui do tipo concha, mas você pode utilizar um mais simples, aquele intra-auricular que você coloca assim, tá? Ele é mais baratinho, dá para você comprar tranquilo. Você vai precisar desse kit aqui, ó. Óculos, máscara e o protetor auricular. Isso aqui em casas especializadas de EPI ou até mesmo algumas lojas de material de construção, você vai comprar isso aqui por menos de R$10, tá? E é super importante para garantir a sua segurança. Então a sua primeira aquisição vai ser o kitzinho de EPI com essas 3 peças, combinado? Agora vamos falar das ferramentas manuais. O que você precisa de ferramenta manual para iniciar? O basicão é isso aqui, ó. Um martelo, um lápis, uma trena e um esquadro. Esse aqui é um modelo de esquadro que a gente chama de esquadro rápido, mas não precisa ser desse aqui, tá? Ele é mais difícil de achar. Você pode comprar o esquadro normal mesmo, o esquadro comum, que é esse aqui, ó. Vou colocar o desenho aqui na tela, a imagem aqui na tela para você ver, esse esquadro comum, ok? Essas 4 ferramentas aqui você encontra em lojas de material de construção, em depósitos de material de construção. E é super barato isso aqui para você começar, ok? O lápis nem precisa ser um lápis de carpinteiro, pode ser um lápis comum mesmo que você tem em casa, ok? Então, revisando, martelo, lápis, trena e esquadro. Essas são as ferramentas manuais, também super barato para você adquirir e começar a sua produção. O próximo passo são os materiais para construção. Você vai precisar de pregos, de parafuso e também de cola. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é reaproveitar os pregos dos desmanches dos pallets. Então todo prego que eu vou desmanchando os pallets, que eu vou guardando, como vocês podem ver nessas caixinhas aqui. Esses pregos, eles já são especiais para o tipo de madeira do pallet, que normalmente é o pinus, que é uma madeira macia. Então nós vamos ter 2 tipos de pregos que vêm nesses pallets. Vou mostrar para você agora. Um deles é o prego estriado. Ele vem cheio de ranhuras, tá? Que facilitam a fixação desse prego na madeira. E o outro é o prego chamado Ardox, que é como se fosse um prego com rosca, como se fosse um parafuso. Tanto que a hora que você bate esse prego Ardox, ele entra assim, ó, rodando. Tá? Então ele tem uma excelente fixação. Quando você utiliza tanto o prego estriado quanto o prego Ardox do desmanche do pallet, você nem precisa utilizar cola, eles mesmos já fazem um ótimo trabalho de fixação, tá ok? Se você não conseguir acumular o número necessário de prego do desmanche do pallet para você reutilizar, é mais difícil, mas você também consegue comprar o prego Ardox nas lojas especializadas em ferragem, ok? Outra opção, se você não conseguir trabalhar com os pregos do desmanche,
é você trabalhar com pregos normais, pregos lisos, que você vai comprar nas lojas de material de construção, por exemplo. Assim como esses aqui, ó, são pregos lisos, tá? Qual que é o detalhe que você vai ter que usar um material a mais quando for trabalhar com prego liso? Sempre que trabalhar com prego liso, utilize cola, tá? Então essa cola branca, própria para madeira, você pode utilizar ela, que ela tem um custo bem legal e um ótimo rendimento, beleza? Vou mostrar para você o que você precisa fazer. Então, sempre que for trabalhar com prego liso, fazendo a junção de duas madeiras, o que você vai fazer? Uma madeira, passa um pouco de cola, faz a junção com a próxima e utiliza os pregos lisos. Ok? Se for o prego Ardox ou prego estriado, não precisa, pode vir bater o prego aqui diretamente, ok? Outra opção que você tem são os parafusos, tá? E a gente utiliza esses parafusos amarelos, tá? Que são próprios para madeira. Esse aqui eu gosto muito de utilizar, que é um parafuso do tamanho 4x35. Ele atende bem quando as tábuas têm a espessura de 2 centímetros. Então ele tem 3,5 centímetros de comprimento, então ele atende muito bem na fixação. Tá? 4x35, parafuso próprio para madeira, esse parafuso amarelo. Beleza? Então, revisando. Sempre que possível, utilizem prego do desmanche, ok? Se for utilizar preguinho liso, tá? Então sempre tem que utilizar cola branca para madeira. E a outra opção são os parafusos amarelos próprios para madeira. Esse aqui é o 4x35, ok? Então olha só, já fechamos o local para você trabalhar, não precisa de muito espaço. Já fechamos o EPI para você iniciar com segurança, tá? Já falamos também das principais ferramentas manuais, que são super baratas de você adquirir, isso se você já não tiver ela em casa, né? E até agora também os materiais iniciais que eu preciso para a construção. Então a gente fechou essa primeira etapa, ok? E agora a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta e tem bastante curiosidade e dúvida, que são as ferramentas elétricas. Então, eu vou passar para você as principais ferramentas elétricas para você iniciar a sua produção, tá? Com um bom ganho aí. Primeira coisa, uma lixadeira, tá? Essa aqui, ó, é uma lixadeira orbital, beleza? Então, para você fazer o lixamento das suas peças, isso aqui é o ideal para você iniciar. Depois você vai conhecer outras lixadeiras que têm outras funções, trabalham de forma diferente, cada uma tem a sua função. O pessoal gosta muito de falar, qual que é a melhor lixadeira, Giovanni? Não, cada uma tem a sua função, tá ok? Então, se você não tem nenhuma hoje, eu te recomendo adquirir uma lixadeira orbital. Você sempre vai precisar de uma lixadeira orbital. Então, esse é o motivo da minha recomendação. Essa aqui é uma lixadeira orbital que tem essa parte de trás aqui, ó, que a gente chama de coletor de pó. Existem outras lixadeiras orbitais que não tem essa parte. O que acontece? O coletor de pó ele é muito bom para evitar sujeira na sua oficina, na sua bancada, na sua casa. Porque à medida que você faz o lixamento, a máquina aspira o pó e joga aqui dentro do coletor. Tá ok? É um pouquinho mais caro as que tem o coletor de pó, mas tem essa vantagem, certo? Então o primeiro passo, uma lixadeira orbital. Você também vai precisar de uma serra. Então, se você hoje não tem nenhuma serra e também não tem habilidade com esse tipo de ferramenta, o que eu mais te aconselho é adquirir uma serra tico-tico. Por quê? É uma ferramenta super dócil, mesmo para quem não tem nenhuma habilidade com esse tipo de ferramenta, e sempre você vai precisar dela na sua oficina, na sua casa, tá? Mesmo que depois você vá conhecendo outros modelos de serra que agilizam mais o trabalho, tá? Você sempre vai precisar de uma tico-tico. Então, se você não tem nada hoje, eu te aconselho a comprar uma serra tico-tico. Além disso, você vai precisar de uma furadeira, ok? Vai precisar de uma furadeira. Eu aconselho que você sempre compre uma furadeira que tem uma função chamada impacto. Então, uma furadeira de impacto que ela também serve para quê?
para você fazer furos na parede. Quando você precisar fixar um painel ou uma peça decorativa, ela vai te atender muito bem. Então sempre compre uma ferramenta furadeira de impacto, beleza? E também você vai precisar de uma parafusadeira para quando você for trabalhar com parafusos para madeira. Então é sempre bom a parafusadeira, porque na chave de fenda você não vai conseguir trabalhar porque fica muito pesado, ok? Então essas são as 4 ferramentas elétricas que eu te indico para iniciar os trabalhos com os móveis de pallet. Giovanni, eu não tenho condições agora de comprar todas as 4 ferramentas. Qual a ordem que você indicaria para eu começar? Essa é uma boa pergunta e eu sempre tenho ela aqui comigo, que o pessoal me manda nas redes sociais. Então o que eu indico? Se você vai fazer um investimento aos poucos, então faça o seguinte: comece pela lixadeira e a serra tipo-tipo. E depois você vai passar para a furadeira e para a parafusadeira, ok? Então isso eu indico para vocês. Se não tem condições de comprar as 4 agora, compre pelo menos essas 2 aqui e depois compre a furadeira e a parafusadeira, beleza? Giovanni, não tenho condições nenhuma de comprar alguma ferramenta elétrica agora. Mesmo assim, dá para eu iniciar? Claro que dá para você iniciar. Você só não vai ter a mesma agilidade que as ferramentas elétricas proporcionam, mas você vai sim conseguir fazer sua produção, tá ok? Vai ser um pouquinho mais demorado, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai produzir, você vai conseguir fazer suas peças, tanto para decorar a sua casa, como para presentear amigos e também para quem quer ter renda extra ou até mesmo uma renda principal com móveis de pallet e peça decorativa. Essa é uma estratégia que muitas pessoas usam. Elas começam a produzir com as ferramentas manuais, o dinheiro que elas ganham vendendo as peças, elas reinvestem e compram rapidamente suas ferramentas elétricas, ok? Então, não tem condições nenhuma de comprar ferramenta elétrica? O que você pode fazer para começar? Você vai iniciar com um serrote, tá? Ou um arco de serra, que é esse aqui, ó. É o que tem de mais barato no mercado. Você vai no depósito de material de construção e compra um arco de serra baratinho, beleza? Um arco de serra ou um serrote. E para lixar, Giovanni, o que eu vou fazer? Você vai comprar as folhas de lixa, tá? Vai cortar em pedaços assim, mais ou menos desse tamanho, que vocês estão vendo, tá? E enrola num toquinho de madeira. Isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de taco de lixa. Então você vai pegar aqui a lixa envolvida na madeira e vai fazer o lixamento da peça, tá ok? Isso aqui vai te facilitar, ao invés de você pegar simplesmente a lixa na mão e ir lá fazendo o lixamento. Envolve num toquinho que você vai ver que vai facilitar bastante a sua vida, tá ok? Então aqui a gente fecha a questão das ferramentas iniciais para você começar a produzir seus móveis de pallet. Ferramentas elétricas, beleza? E se ainda não puder, utilize um serrote e um taco de lixa. Ótimo! Então, esses aqui são os materiais que eu preparei aqui nessa aula para você. E agora, para finalizar, nós vamos falar dos 5 pilares para a construção dos móveis de pallet, que também vão envolver essas coisas que estão aqui na banca, ok? O primeiro pilar é o garimpo das madeiras. O que é o garimpo das madeiras? É a escolha das madeiras que você vai utilizar no seu projeto, tá? Então você vai lá, conseguiu uma madeira aqui que você ganhou de um amigo, foi numa reciclagem, comprou um pallet, foi numa empresa, ganhou um pallet, recolheu um pallet na caçamba, tá? Foi no depósito de material de construção, comprou um pallet lá. Então você tem ali uma série de madeiras que estão cada uma de uma forma, elas não estão uniformes, né, digamos assim. Então tem um pallet de um modelo, um pallet de outro, então você tem ali vários tipos de madeira. Fez o desmanche e tem ali as suas tábuas. O que é super importante na hora de iniciar o projeto? Você separar a madeira o mais uniforme possível para aquele projeto. Então, um exemplo. Tenho aqui, ó, essas tábuas nesse padrão.
Então esse aqui foi um desmanche de um pátio. Se eu for fazer um painel, é bem bacana que eu consiga o máximo possível somente dessa madeira. Porque o painel vai ficar mais uniforme e outra coisa super importante, vai ficar mais fácil para eu trabalhar essa madeira. Então é muito importante essa hora do garimpo. Ao invés do que, olha só, eu tenho essa madeira, tenho essa aqui que está de cor diferente, tá? Tenho essa aqui que é de uma espessura diferente. Então, dependendo da construção que eu for fazer, se eu pegar várias madeiras diferentes assim, não vai ficar legal. E também vai me dar mais trabalho. Por exemplo, essa peça mais grossa, eu teria praticamente que abrir ela no meio para ela ficar na mesma altura dessa aqui. Então é um trabalho a mais. Então se eu consigo todas as réguas da mesma espessura, principalmente isso. Réguas da mesma espessura, para quê? Para ficar assim, ó, tudo rente e eu evitar esse tipo de trabalho. Mesmo porque agora no início eu nem tenho ferramenta suficiente para poder colocar todas no mesmo nível. Então eu preciso prestar muita atenção nisso. Parece uma coisa simples, mas o garimpo da madeira é super importante para você começar, tá ok? Então escolha sempre madeiras que estejam na mesma altura. Se puder ser do mesmo padrão, ok. Se não, misture com outras padronagens, tanto de cor, tá, quanto de largura, mas não vai ter tanto problema quanto você colocar uma madeira de uma espessura diferente, ok? Então atente-se para isso, garimpo das madeiras, beleza? O próximo pilar é o corte das madeiras. Então você garimpou, escolheu e agora você vai cortar as madeiras de acordo com o projeto que você vai fazer. Com a serra tipo-tipo ou outra serra que você tiver, o serrote ou o arco de serra que eu indiquei, você vai fazer os cortes da madeira, ok? Então, vai determinar todas as medidas primeiro e depois realizar os cortes, tá? No início, você vai ter uma certa dificuldade, se você não tiver uma serra de bancada, que é a seguinte. Quando eu faço na madeira cortes transversais, assim como esse, eles são muito fáceis de fazer. Então, com a própria tipo-tipo, você vai pegar a tipo-tipo aqui e vai fazer o corte assim, transversal. Agora, eu tenho uma dificuldade muito grande quando os cortes são longitudinais, assim ó, nesse sentido. E eu não tenho a ferramenta correta, que é, por exemplo, a serra de bancada. Então, para eu fazer esse corte longitudinal com a tipo-tipo, já é mais difícil. Normalmente, você não vai conseguir fazer o corte certinho, tá? Então, por isso, sempre que for garimpar madeira, procure garimpar uma madeira que você não vá precisar fazer cortes longitudinais. E sim, gente, dá para fazer muitas e muitas peças sem precisar esse corte longitudinal. Na terceira aula eu vou dar essas dicas para você, beleza? Você vai ver que é muito tranquilo, não se preocupem com isso. Então, primeiro passo, garimpei a madeira. Segundo passo, cortei a madeira, ok? E o terceiro pilar é o que? É o lixamento. Então, para o lixamento, o que eu vou fazer? Se eu tenho a minha lixadeira orbital, vou fazer com ela. Se não, eu vou fazer com o meu taco de lixa. Combinado? Escolhi a madeira, cortei a madeira, lixei a madeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a construção do meu móvel ou da minha peça. Então, eu já tenho todo o material pronto e eu agora vou construir. E para construir, o que eu vou precisar? Vou precisar de pregos ou prego liso com cola ou os parafusos, beleza? Se for prego, vou precisar do meu martelo. Se for parafuso, eu vou precisar da minha parafusadeira, certo? Estão vendo como que as coisas estão todas se interligando? Então esses 5 pilares são super importantes para a construção. E tudo que eu passei antes dos pilares é o que você precisa preparar na sua casa, tá? Ou na sua oficina, para você iniciar de uma forma tranquila e não tendo nenhum problema na hora que chegar na construção. Então vamos revisar os 5 pilares. Primeiro, garimpei a madeira, cortei, lixei, construí. E o 5º pilar vai ser justamente o acabamento. Então eu vou fazer o acabamento da minha peça
com tinta, com verniz, com selador, com pigmento e uma série de técnicas que eu posso usar esses acabamentos para valorizar e embelezar cada vez mais as nossas peças. Então é isso aí. Na próxima aula, o nosso assunto é justamente esse. Vai ser acabamento, beleza? Eu vou falar com vocês os segredos e para você economizar na hora de realizar os acabamentos.